Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Pastor José Maria chegando com mais uma mensagem, com mais um dia especial. Eu dedico essa mensagem a todos vocês, onde quer que você estiver. Só vou pedir um favor. Pegue uma Bíblia e, se tiver uma caneta, um papel, para você anotar algumas informações que eu vou passar. Eu tenho certeza que algumas informações você ainda não ouviu e você vai precisar guardar essas informações porque elas serão importantíssimas para a sua vida espiritual. Estou falando hoje sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas e chegamos então no momento do nosso estudo em que nós falamos que há duas formas de você orar. Existem duas formas que você vai orar. Somente duas, não há uma terceira forma. Aí você fala assim, mas pastor, mas eu posso orar de tantos jeitos e o senhor está dizendo que só existem duas formas? Tá. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo de número... 1 Coríntios, capítulo de número 14. Vamos ver já de início aqui as duas formas que há para nós orarmos. Depois eu falo mais sobre os dons do Espírito Santo, que os dons é dado a cada um. Depois nós vamos falar mais sobre diversidade de dons. Vamos falar sobre dom de línguas estranhas. É dom de línguas estranhas hoje que eu vou focar um pouquinho sobre na parte espiritual da oração. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vamos lá. Anotem aí que eu vou responder. Duas são as formas de nós orarmos. 1 Coríntios capítulo 14, disse Paulo assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu falo com Deus em mistério. Ninguém entende o que eu estou falando, porque a língua que é dada para o meu espírito orar, ela é sempre dada uma língua estranha à minha língua natural. A nossa língua natural é português. As línguas estranhas que nós falamos sempre virá diferentemente de português ou próximo de espanhol, porque se falasse uma língua espanhola, ou às vezes um pouco de italiano, poderia se assemelhar ao português. Mas então, geralmente nós falamos em língua, quando o nosso espírito ora, o espírito fala uma língua que é estranha, totalmente estranha ao que fala. Então, quem fala em língua, fala a Deus em mistério. Ninguém entende, nem mesmo a própria pessoa entende, nem mesmo o subconsciente da pessoa ou o entendimento da pessoa entende. Ela fala com Deus em mistério. Guarda essa parte. Quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando eu prego a palavra usando a minha língua nativa, eu estou, então, falando às pessoas, eu estou profetizando, falando para elas entenderem a linguagem o significado das minhas palavras. Agora, Paulo disse ainda, o versículo 4, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. Então, duas coisas importantes que eu quero que você entenda. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Quando eu falo em língua estranha, edifico a mim mesmo. Tá. Quem profetiza, edifica a igreja. Quando eu explico a palavra de Deus, o que eu estou fazendo agora, por exemplo, é profetizando. Eu estou explicando a palavra. Aí você entende e você é edificado. Agora, se eu falar aqui em língua estranha, né, eu vou ser edificado, mas você não vai ser edificado, entendeu? Então não há porquê muitas pessoas, pastores, principalmente na internet, ou com o advento da internet, eles
chega na internet falando em línguas estranhas e orando em língua estranha e abraçando os outros em língua estranha. Na verdade, se Paulo tivesse aqui, Paulo os repreenderia, com certeza. Paulo os repreenderia porque não foi isso que Paulo ensinou. A língua estranha não é para o outro. A língua estranha é para edificar a si mesmo. Olha que interessante. Aí Paulo disse assim, eu gostaria, no verso 5, que todos falassem em línguas, falasseis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Ou seja, Paulo está dizendo, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque quando eu profetizo, eu atinjo outras pessoas. Quando eu falo em línguas, só eu estou sendo edificado. Então, por isso que eu não saio falando em línguas aí no meio da praça, no meio da rua, falando em língua. Não, por quê? Porque quando eu falo em língua, eu recebo. Mas quem profetiza, quem explica a palavra, outras pessoas entendem. É o que Paulo está dizendo. A não ser que haja alguém interpretando o que eu estou falando em línguas, que também tem o dom de interpretar línguas. Ou seja, a pessoa fala uma língua estranha e o Espírito Santo dá a interpretação. Porém, quando o Espírito Santo dá a interpretação, tem que ter um propósito de edificação, exortação, consolação. Não é simplesmente a pessoa estar falando em línguas e o outro achar que está interpretando e falar da cabeça dele, ele está falando isso e papapá. Não é assim. Tem que ter um objetivo e realmente é uma coisa muito séria no sentido de santidade ao Senhor. Vamos então ver mais aqui. Aí Paulo disse assim, ó. Vamos lá para o versículo 12. Aí Paulo vai dar uma outra explicação aqui que eu chamei como orar. Pelo que, versículo 13, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Você pode orar em língua e falar, não, Deus, eu quero interpretar. Eu quero que o Senhor me dê a interpretação do que eu estou falando em línguas. Se Deus achar que sim, ele vai dar a interpretação, porque aí é com ele dar ou não a interpretação. Ele não vai dar a interpretação só para eu dizer orgulhosamente, eu tenho o dom de interpretação de línguas. Fala em línguas que eu vou interpretar. Todo mundo saber que eu interpreto línguas. Não, ele não vai dar isso para minha vaidade. Ele pode dar com objetivo específico, não para minha vaidade pessoal. Agora veja o versículo 14. 1 Coríntios 14, 14. Pois, se eu orar em língua, é aqui que está a nossa mensagem de hoje, ó. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas meu entendimento fica sem fruto. Se eu orar em língua, quem está orando? Meu espírito. E meu entendimento ficou sem fruto. Tá? Então é aqui que está. Quantos tipos de oração há? Vamos para o versículo 15 que Paulo vai explicar para nós. Aqui, ó. Que farei, pois? Que farei, pois? Orarei com espírito. Número 1. Qual é o primeiro jeito de orar? Com espírito. Espírito minúsculo é espírito humano. Mas também orarei com entendimento. Segundo, orar com entendimento. Então só existem dois jeitos de você orar: com espírito e com entendimento. Tá? Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O que Paulo está dizendo aqui, meu Jesus Cristo? Vamos lá, Paulo. Explica mais para nós aqui. Então, Paulo está dizendo assim. Aqui, é aqui que eu quero que você entenda, porque a Paulo aqui explicou para nós. Então, vejamos bem. Volta aqui comigo aqui. Vamos lá. Então, existe... A primeira forma de eu orar é com espírito. Só que quando eu oro com o meu espírito não ora português. O meu espírito não ora inglês. O meu espírito não ora francês. O meu espírito não ora a língua que eu conheço. Quando eu vou orar em espírito, o meu espírito ora uma língua que a minha consciência desconhece. O meu entendimento desconhece. Então, quando eu oro em língua, o meu entendimento desconhece aquilo que eu estou falando. Quando eu oro com entendimento, então o meu entendimento sabe e automaticamente o meu espírito sabe. Aqui que está a diferença. Então existem duas maneiras de eu orar. Em espírito, e como é para eu orar em espírito, eu oro em línguas. Em língua. E quando eu oro com entendimento, eu oro
com a minha própria voz. Aqui que está o segredo. Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou, ele novamente nos reconectou com o Pai. E nesta reconexão, ele fez com que você e eu, que o aceitamos como nosso Salvador pessoal, possamos falar com Deus em espírito. Porque antes, ninguém falava com Deus em espírito. As pessoas só falavam com Deus de forma natural. A única pessoa que mais se aproximou foi Davi, que chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. Davi teve o entendimento do Espírito de Deus, mas ficou restrito a ele. Com a morte e a ressurreição de Cristo, o que acontece? Com a morte e a ressurreição de Cristo, então o Espírito Santo nos deu, através de Jesus Cristo, o direito de nós então falar com Deus em uma língua que só Deus sabe, uma língua que só Deus entende. Então, quantas maneiras de orar? Primeiro, uma maneira de orar é com entendimento. Paulo disse aqui no versículo 15, o que farei? Já que quando eu oro em língua, meu entendimento não sabe. Quando eu oro com entendimento, aí sim, não só meu entendimento sabe, mas quem está perto de mim sabe também. Então, o que farei? Orarei com entendimento e também orarei com espírito. Ou seja, essa palavra aqui agora, eu estou aqui bem na sua casa, conversando com você. Como se nós estivéssemos aqui, você e eu somente. Me leva lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 23, que Jesus falou uma coisa que só lendo agora para entender. Olha só. Jesus disse assim, ó. João 4, 23. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Interessante que o espírito aqui é minúsculo. Em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é viver em espírito? Aqui agora eu vou ter que encerrar para nós entendermos. O que é viver em espírito? Eu preciso treinar o meu espírito a orar. Só que antes de eu treinar o meu espírito a orar, ou receber o que nós chamamos de batismo, né? Batismo, o derramar do Espírito Santo sobre o meu espírito, que o Espírito Santo já está dentro de mim. Agora ele precisa banhar meu espírito, ele precisa, sabe, consagrar meu espírito, me dar habilidade para eu poder orar em espírito. Eu preciso entender como fazer isso. Então, toda vez que eu vou orar em espírito, a minha mente precisa silenciar. E aqui que está o problema. Porque, por exemplo, segundo Paulo está explicando, eu vou orar e tudo que eu estou falando aqui você sabe. Então, eu estou orando, né? Estou orando ao Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, eu te amo, te adoro, ou eu te sirvo, meu Pai. Você sabe o que está falando. Agora, como é que eu vou orar em espírito? Tem igreja que fala assim, não, você vai orando na sua língua até embalar. Quando embalar, você pegou o espírito no tranco. Não, não é assim. Na verdade, você precisa entender, porque para você orar em línguas, ou para você orar em línguas, você vai precisar silenciar e manter silenciada a voz da mente ou a voz do entendimento, porque o entendimento vai ficar tentando interferir. Por exemplo, eu fecho os olhos aqui e começo a falar em língua estranha. O meu entendimento, por não entender, ele vai ficar tentando interferir. Hoje não interfere, porque eu tenho 30 anos já, 30 e poucos anos já que eu falo em línguas, então hoje não interfere. É igual, por exemplo, eu falo inglês, mas quando eu vou falar inglês, ou quando eu ia falar inglês no começo, meu cérebro ficava tentando que eu traduzisse o que eu estava falando em inglês. Hoje eu posso falar inglês e o cérebro não força mais, porque quando eu falo inglês é uma habilidade que eu ganhei. Da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui, eu posso falar inglês que o cérebro fica numa boa, tranquilo,
não influencia. Mas quem está começando a falar inglês, ele ainda pensa para saber, peraí, I love Jesus. Ele vai pensar. Agora, com o passar do tempo, você praticando, isso já sai quase que automático. I love Jesus, né? Quer dizer, já sai quase que automático. Então, também o falar em línguas, às vezes a dificuldade que você tem de falar em língua, não é porque o Espírito Santo não quer te batizar. É porque você precisa entender que a voz do entendimento precisa silenciar. Senão ela fica tentando interferir no que você está fazendo. Então, por exemplo, pelo que Paulo explicou aqui, nós vamos conseguir falar em línguas estranhas muito mais quando nós adoramos a Deus, adoramos a Deus na minha língua, aleluias, glória a Deus. Agora, eu quero que o Espírito Santo nos batiza, quero que o Espírito Santo nos dê habilidade para falar em línguas. Agora eu quero que o meu espírito ore, porque assim, agora quem vai orar é meu espírito, não é... Tem gente que fala assim, mas é o Espírito Santo que está orando? Não, agora é meu espírito que vai estar orando através do Espírito Santo. Entendeu? Quando eu falo em língua, é o meu espírito orando através do Espírito Santo. Quando eu oro em português, aleluia, glória a Deus. Quando eu oro em inglês, praise the Lord, thank you Jesus, you are my Lord, my God. Estou orando, mas essa língua eu não vou falar em língua estranha porque eu sei que estou falando. Agora, mesmo quando eu falo inglês, quem está orando é meu entendimento. Praise the Lord forevermore. Oh, thank you Jesus. É meu entendimento que está orando. Agora eu quero o meu espírito orar. Agora eu quero entrar, meu espírito orar. Eu quero viver em espírito. Viver em espírito é quando agora eu vou orar no meu espírito. É uma habilidade que você ganha. Isso não se ganha com o entendimento. Não adianta você forçar pelo entendimento assim, buscar... Não, é naturalmente, é o Espírito Santo que dá a capacidade do seu espírito para falar em línguas. É uma coisa fantástica. Aí você, do nada, você para. É como se você falasse para a tua mente, agora fica quietinho aí no canto. Entendimento? Espera que agora eu vou falar com o Pai, o Deus que é Espírito. Ele carabachuri ambere macanta labarara machará. Ori kendolubara charamacanta labas. Aí você fala, mas pastor, eu não consigo ainda. Eu já tentei uma vez e fiquei falando só meia sílaba, assim mesmo, até fluir. Quando eu comecei a falar inglês também, eu falava, misericórdia, palavra errada. É a prática, o seu espírito precisa ganhar prática, porque nesse caso, quando você fala em línguas, é seu espírito orando bem. Só que o seu espírito vai mover dos seus lábios. Aí, os seus lábios precisam... forçado pelo Espírito, ok? Como fala, pronunciar, dar som à palavra. E como são palavras estranhas, às vezes os lábios nem querem falar, a língua nem quer falar aquela palavra, porque é uma palavra estranha, que ela não entende. O consciente fica, mas a sua mente, o seu entendimento, mas... Sabe, até você ganhar o controle. Quando você ganha o controle, aí você já consegue passar do espírito para a língua e seu conhecimento. Você consegue misturar. Uma hora está orando em espírito, outra hora está orando na sua língua. Eu posso orar, oh Jesus, thank you very much. Praise your name forevermore. Oh Lord, I bless your holy name. Eu estou orando em inglês, a língua que eu sei falar. Praise be to your name. Lord Jesus, come upon us with your power and glory. Oh meu Deus, venha me abençoar, venha me abençoar. Estou orando no meu entendimento ainda. Praise the Lord forevermore. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Aleluias, aleluias. Agora, se eu quiser orar em espírito, eu já tenho essa habilidade, que eu quero que você também consiga isso. Mas você vai conseguir no silêncio, silenciando a voz da sua mente. Aí você vai conseguir falar em línguas. Talvez você vai ficar parado ali um tempo sem falar nada, só meditando, tentando concentrar. Não é uma coisa assim, não é meditação, não. Eu estou só explicando que tem que silenciar a voz da mente. Mas nada forçado. E aí você vai falar em línguas, vai chegar uma hora que vem automaticamente. Você quer mudar, você muda, porque teu espírito tem o controle.
Então orar em língua não é você orar, aleluia, 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 ora, balabaxara, bicatala, balabaxara, não. Às vezes a pessoa fala assim, por isso que parece que é difícil para o outro fazer. Porque ninguém explicou para nós que eu posso orar em língua, é orar em espírito. Diz o apóstolo Paulo, orar em língua é orar em espírito. Então, eu estou orando, Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Obrigado, Deus, obrigado. Oh, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Graças, Senhor Jesucristo, para quem entende espanhol, graças, muitas graças. Graças, Senhor. Oh, thank you, Jesus. Oh, praise be to your name, Lord. We lift up your name on high. Praise, 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 praise the Lord forevermore. Aleluia, aleluia. Thank you, Jesus. Estou orando. Agora eu quero orar em espírito. É um querer meu. Se eu quiser orar em espírito agora eu já mudo. Eu posso mudar, porque eu já tenho controle. Meu espírito já tem essa habilidade. Aí eu já posso orar. Pastor, quando você ora em língua, a sua mente fica tentando parar você? Não, não para mais. Por quê? Tanto que eu já falo em línguas mais de 30 anos, ok? E também, depois que você aprende outro idioma, aí fica mais ainda, a mente já ficou, né, na dela, tá? Então, assim, às vezes você fala assim, pastor, eu já estou na igreja um tempão e eu não falo em línguas. Eu acho que a explicação hoje foi bem oportuna para você, tá? Agora, pastor, a última pergunta, então, para o senhor terminar. Tá, vamos lá. Se, porventura, eu nunca falar em línguas, eu vou ser salvo mesmo assim? Claro que vai, porque ser salvo é pela graça. Sou salvo mediante a fé. Falar em línguas é um dom que o Espírito Santo dá. É uma habilidade que você tem de falar com Deus, o seu espírito orar. Se você não ora em línguas, quem vai sempre orar é o seu entendimento. Se você ora em línguas, vai ter dia que você vai ter que sacrificar mais o seu entendimento. Sabe aquele dia que a mente, o corpo não quer orar, que você precisa se jogar no chão, que você precisa... porque a mente está voando, mas quando você ora em espírito é diferente, porque o espírito está dominando, entendeu? Por isso que Paulo falou, quero que todos aprendam a orar em espírito, orar em língua. Ele diz, dou graças a Deus porque oro em língua mais do que todos vós. Servir a Deus em espírito e em verdade. Então, eu vou falar mais sobre isso. Acho que já deu para entender que orar em língua é orar o seu espírito orando, por meio do Espírito Santo. Orar com entendimento é você orando com a língua que você fala. Consegui explicar? Se ficou claro, depois você comenta, tá? Comenta aí se ficou claro. Se ficou dúvida também, comenta. Depois eu vou olhar para ver se você deixou alguma dúvida, algum pedido, assim. Pode deixar aí, não tem problema não. Eu vou ver depois, tá? Glória a Deus. Não sei se lhe ajudei, mas existem duas maneiras de orar. Uma é com entendimento e a outra é orar com o espírito. E aí você pode orar em pé, deitado, sentado, dirigindo. Você pode orar do jeito que você quiser. Correndo, no monte, em casa. O importante é você entender essas duas maneiras de orar. Com entendimento ou com a língua estranha. Que é, quando você ora em língua, quem está orando? O Espírito do João, do Pedro, da Maria, que está orando. Tá bom? Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos trouxe essa habilidade. Deus te abençoe. Vamos agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu vou agradecer ao Senhor por esse entendimento, podendo ajudar as pessoas. Acho que essa explicação vai ser útil para a igreja do Senhor, porque tem muita gente que acha que não fala em línguas porque está em pecado. Ela não entendia que quando ela fala em língua, quem está falando é o espírito dela. E por isso que às vezes a boca tem dificuldade, a língua tem dificuldade de pronunciar a palavra, porque a língua não entende e ela quer bloquear o que ela não entende. Mas, Pai, eu acho que hoje o Senhor foi muito generoso para conosco. Te agradeço, meu amado Salvador Jesus. Muitíssimo obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço. Obrigado, amém, e amém, e amém. Thank you, Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, foi mais um ensinamento hoje. Se você entendeu, amém. Domingo que vem, quando eu retornar, eu terei a ceia, porque já é o segundo domingo do mês. E aí nós teremos a ceia, tá bom? Se te ajudou, por favor, compartilhe, fale com outras pessoas, que todos os domingos o pastor faz um culto aqui para nós, tá bom? No canal aqui do YouTube. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho
da sua companhia, da sua generosidade. Não esqueça, se você é dizimista, pode mandar o seu dízimo pelo Pix da igreja, que aparece aí na sua tela. Você que acompanha e diz, pastor, eu sou membro da Identidade de Cristo aqui na minha cidade, sou membro. Por isso que todo domingo eu faço essa reunião para vocês, tá bom? Muita graça, muito obrigado pela atenção, que o Espírito Santo esteja com todos vocês, tá bom? Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.